São muitos desafios ambientais que a gente tem enfrentado. Eu destacaria aqui, principalmente decorrente do crescimento populacional, a escassez de água, a escassez de energia, essa já é uma realidade importante. A capacidade de suporte dos ecossistemas, o quanto a gente consegue explorar desses ecossistemas, os serviços que a gente obtém desses ecossistemas também têm sido comprometidos. E, mais recentemente, essa discussão também tem se avolumado bastante a questão das mudanças climáticas, né? Então, os extremos que a gente tem vivenciado com cada vez mais frequência e isso tem trazido, obviamente, prejuízos sociais, ambientais e econômicos em escala global. Então, esses seriam os destaques. A conscientização em relação ao meio ambiente tem crescido ao longo dos últimos anos, então eu acho que a disponibilidade de informações tem auxiliado bastante nesse sentido. E as discussões sobre sustentabilidade também têm ganhado bastante espaço, de modo que as gerações atuais das pessoas possam atender às suas próprias necessidades de vida, às suas demandas em relação ao seu bem-estar, à sua saúde, mas pensando também nas gerações que vão vir, né? Então isso passa aí por um princípio de solidariedade, de modo que a gente ajuste o nosso modelo econômico de desenvolvimento para evitar que os custos ambientais sejam transferidos para a sociedade e tragam ônus às pessoas. Então eu vejo com bons olhos, eu acho que a gente tem evoluído enquanto sociedade em relação a essa percepção. Essa pergunta é muito frequente, né? O que a gente pode fazer para ajudar o meio ambiente? Então eu acho que a gente já tem uma profusão muito grande de informações disponíveis em relação a isso, principalmente no que diz respeito à escala individual. Então, acho que esse tipo de conhecimento já está bastante difundido, as pessoas sabem como minimizar a produção de resíduos, as pessoas sabem que se elas usarem o transporte público ou irem a pé, elas estão contribuindo para minimizar as emissões de poluentes atmosféricos, mas eu gostaria de destacar aqui que além dessas atitudes em escala individual, é importante que a gente busque também induzir mudanças em níveis hierárquicos superiores, né? Então, não só a escala individual, mas a escala de bairro, de condomínio, de município, de cidade, de bacia hidrográfica, atuar junto aí aos nossos representantes que foram eleitos, de modo que algumas dessas medidas possam ter uma repercussão não apenas na escala individual, mas tenham uma escala de abrangência muito maior. Existe muito interesse, então, em relação à pesquisa, em relação ao desenvolvimento de novas técnicas, tecnologias, metodologias na área ambiental. Eu vou destacar aqui algumas, né? Por exemplo, a gente tem o desenvolvimento de tecnologias para o tratamento de água, para o tratamento de esgoto. A gente tem o aprimoramento de instrumentos de gestão ambiental que vão servir de suporte para a escolha dos locais mais adequados para a gente instalar novas atividades, então indústrias hidrelétricas, ou então critérios também mais adequados para a gente delimitar áreas que devem ser protegidas, comunidades de conservação. Muitos esforços têm sido desenvolvidos também na recuperação de áreas degradadas, aí a gente correu um pouquinho atrás do prejuízo, né? Algo que já foi degradado, então como que a gente pode recuperar essas áreas, requalificar essas áreas, planejamento ambiental, questões hidrológicas envolvidas justamente nos eventos extremos que a gente tem vivenciado. Então são muitas frentes de avanço que têm desenvolvido muito rápido, né? E isso tem sido favorecido pela conexão que existe entre pesquisadores do Brasil e de outros países. Conforme eu mencionei anteriormente, o crescimento populacional induz ao maior consumo de recursos naturais para que as pessoas possam ter as suas próprias vidas, se locomoverem, consumirem e fazerem as suas atividades cotidianas. E uma linha que tem crescido muito fortemente é essa transição do nosso modelo econômico para uma economia, né, como você mencionou, sustentável, de modo que a gente pense mais em ciclos fechados, né? A gente tem ouvido bastante falar de economia circular também, então significa não tratar mais os processos de maneira retilínea e unidirecional, mas sim buscar reaproveitar recursos no meio desse caminho ou transformar resíduos em subprodutos de interesse. Eu acho que esse seria um grande passo para que a gente consiga começar a fechar essas pontas e fazer uma transição para uma economia mais sustentável. A tecnologia avança a largos passos, então, como eu mencionei anteriormente, a gente tem novas tecnologias que a questão de décadas atrás seriam praticamente impensadas, né? Isso não estava no radar até pouco tempo atrás, então o papel da tecnologia é absolutamente fundamental em relação aos aspectos ambientais, com a ressalva de que nós da engenharia ambiental, nós da engenharia, não podemos apostar todas as fichas na tecnologia. É claro que ela é uma aliada fundamental, mas a gente não pode ter a percepção de que a tecnologia vai salvar
todos os nossos males, né? Então aqui eu trago essa questão para a gente lembrar que do ponto de vista ambiental é muito mais efetivo muitas vezes você evitar a degradação, você prevenir o impacto ambiental do que ter que correr atrás de uma tecnologia depois para sanar aquele problema. Então eu vejo a tecnologia como uma aliada fundamental, mas não única, para que a gente atinja esse modelo de prosperidade econômica, desenvolvimento social e qualidade ambiental. Entre as diferentes áreas que têm uma relação com as questões ambientais, a engenharia se sobressai justamente porque ela tem por objetivo identificar problemas, resolver esses problemas, compreender esses problemas. Só que, por outro lado, a própria engenharia, pela sua essência, pelas suas atividades, ela contempla atividades que são modificadoras do meio ambiente. Então essa dualidade é muito interessante da gente pensar. A engenharia resolve problemas, mas a engenharia também interfere no meio ambiente. Então a conciliação dessas duas frentes é fundamental para que a gente consiga atingir um modelo de desenvolvimento sustentável. O curso de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos busca formar profissionais altamente qualificados, com uma sólida base em engenharia, e desenvolver competências e atitudes que credenciem esse egresso ou essa egressa a resolver problemas ambientais. Então eu destacaria aqui as competências que a gente busca desenvolver nos nossos estudantes, identificação de problemas ambientais, reconhecer esses problemas, buscar relacionar esses problemas ambientais com processos do meio físico, do meio biótico, do meio abiótico, então essa é uma questão bastante importante. Fazer estudos de impacto ambiental, desenvolver tecnologias, implantar, supervisionar e analisar projetos que possam contribuir para a mitigação de impactos ambientais, para a prevenção de impactos ambientais e, por fim, não menos importante, projetos específicos voltados aí para qualidade dos compartimentos água, solo, atmosfera, desenvolvimento de instrumentos de gestão ambiental, recuperação de áreas degradadas, pensando-se aí em aspectos geológicos, geotécnicos. Então é uma ampla gama. O curso de Engenharia Ambiental é bastante interdisciplinar, transdisciplinar, a gente interage muito com profissionais de outras áreas, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida e a promoção da saúde das pessoas. Eu penso que a Escola de Engenharia de São Carlos tem na sua essência essa integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação. Eu acho que esse é um grande diferencial dos estudantes que são formados aqui. Desde muito cedo no curso, esses estudantes têm contato não só com as aulas teóricas e práticas, mas também com docentes diretamente ligados às atividades de pesquisa e de extensão. Então, desde o início do curso, esses estudantes já têm um contato muito próximo com a realidade. Então, os conceitos vistos em salas de aula, eles são ricamente ilustrados e permeiam aí as pesquisas que são desenvolvidas pelos docentes e as atividades de extensão que esses docentes desenvolvem, seja por meio de projetos de extensão, seja por meio de consultorias. Então, isso faz com que o engenheiro, a engenheira ambiental formados aqui na ESC tenham um contato muito precoce com a realidade e saiam daqui de maneira muito mais preparada para encarar esses desafios e resolver esses problemas que são uma demanda premente da sociedade. Essa semana que traz o Dia do Meio Ambiente, dia 5 de junho, ela deve servir como um momento de muita reflexão. Eu enxergo que muitos avanços foram logrados nessas últimas décadas, então sim, há muito que se comemorar. Foi gerado muito conhecimento nessas últimas décadas, então, inegavelmente, a gente teve um desenvolvimento muito grande na área em relação às tecnologias, em relação ao modo de pensar, em relação à sensibilização das pessoas para a causa. Eu enxergo que a nova geração que está vindo aí já é uma geração que nasce diferente, com demandas já que os nossos pais, avós, talvez não tivessem à época deles. E, do ponto de vista acadêmico, eu entendo que toda essa evolução é inegável. A ESC, no contexto da Universidade de São Paulo, contribui grandemente para o avanço da ciência em nível mundial. A ressalva que eu faço aqui, que acho que é o momento de reflexão justamente que essa semana nos traz, é como que a gente consegue de fato esse contato mais próximo com a sociedade. Então, como que nós da academia podemos de fato, não vou usar o termo transferir, mas o termo compartilhar esses conhecimentos gerados aqui com a sociedade, de modo que haja essa troca. Eu acho que esse é um momento de reflexão, como que tudo que a gente produz aqui pode ser compartilhado com a sociedade, voltando aí para aquela promoção da qualidade de vida que eu mencionei no início da nossa conversa.